E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E sabe aquela história que você já ouviu falar de que você é o espermatozoide vencedor, entre muitos, você que conseguiu vencer a corrida e está aqui hoje, né? Pois é, talvez essa história não seja bem assim. Você talvez não foi o espermatozoide escolhido. E nesse vídeo você vai entender o porquê. Então espera a vinheta que nós voltamos aí já já. Então vamos começar pensando aí nos espermatozoides, a célula reprodutora masculina, o gameta masculino. Os estudos, né, os urologistas, que são os médicos aí, especialistas nessa área masculina, eles têm mostrado que em uma ejaculação o homem tem aí aproximadamente até 600 milhões de espermatozoides. E isso representa 10% da ejaculação, porque os outros 90% é líquido seminal. E esses 600 milhões de espermatozoides não conseguem chegar e sobreviver tanto na região, né, da uretra masculina, quanto principalmente na mucosa vaginal, que é ácida e acaba matando essas células. Então, estima-se que desses 600 milhões, aproximadamente 400 sobrevivam. E a Organização Mundial de Saúde tem recomendado que, para que esse homem seja realmente fértil, ele precisa ter na faixa de 15 milhões de espermatozoides viáveis nos seus exames. É claro que essa questão de viabilidade, ela é assim, muito relativa, né? Nós temos que fazer muitos exames, aí o homem tem que realizar para diagnosticar essa infertilidade, né? Não é só pela quantidade das células germinativas que a gente pode chegar nesse parâmetro, ok? E estima-se aí que na faixa dos 400 espermatozoides é que cheguem realmente viáveis lá no nosso ovário, ali onde o óvulo está sendo expelido, no início ali do terço da tuba uterina, onde vai acontecer a fecundação. Então a gente olha aquela história, né, desde pequenininho, já ouvi muitos professores de ciências falando para os alunos, né? Olha, você foi espermatozoide vencedor. Isso já é um motivacional para você estar aqui, né? Entre tantos espermatozoides, entre 600 milhões de espermatozoides, você foi o que venceu a corrida até o óvulo, foi fecundado, gestado e está aqui. Só que uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Estocolmo e em Manchester e que foi publicada na revista do Royal Society mostra que não são bem os espermatozoides que vencem a corrida, né, no processo de fecundação, mas o óvulo que libera substâncias quimiotáteis e atrai o espermatozoide que ele quer para que seja fecundado. Então, o espermatozoide que realmente alcança o óvulo e é fecundado não necessariamente é o que chega primeiro ou o que vence a corrida, mas sim aquele que o óvulo quis que chegasse e fosse atraído. E não é só isso. Essas substâncias que o óvulo libera, né, na região ali do folículo, onde, do ovário, onde essa célula está sendo formada, no caso o óvulo, né? Essas substâncias que nós chamamos de substâncias quimioatraentes, além de selecionar os melhores espermatozoides, ela também vai ajudar a descartar os piores espermatozoides. Então, o óvulo, imagina assim, é como se fosse uma corrida. Então, nós temos a corrida dos espermatozoides e eles estão indo em direção, né, a um determinado ponto ali, que seria o óvulo, ao final da reta ali de corrida de chegada. Nesse momento da corrida, alguns são, de certa forma, privilegiados, como se ele saísse ali numa pista ali, de atletismo, né, oval, e aí o cara que está correndo na raia de dentro, ele ainda tem uma vantagem e sai na frente. E não só isso, além desses espermatozoides terem uma determinada vantagem com essas substâncias quimiotáteis, existem também substâncias liberadas para que um espermatozoide perca o caminho, por exemplo, não consiga chegar ao destino, né, que no caso seria o óvulo, por algum motivo, né, ou por algum atraso, ou por alguma maneira ele acaba não chegando no seu destino final, né, acaba ficando atrasado, e substâncias que acabam inclusive danificando alguns desses espermatozoides.
Então, não só o óvulo privilegia quem ele quer que chegue, como ele também impede que alguns tipos de espermatozoides não cheguem, certo? E o que os pesquisadores também continuam estudando agora é com relação à questão. Bom, se essa mulher tem um óvulo que produz, né, os óvulos dela produzem determinadas substâncias relativas aos espermatozoides desse homem, desse parceiro dela. Será que esse óvulo também se comportaria da mesma forma com um outro parceiro, com um outro material genético? E nesse mesmo artigo, nesse mesmo estudo, eles conseguiram comprovar que não. O óvulo, ele tem substâncias direcionadas para parceiros diferentes, certo? Então, se uma mulher está se relacionando com um determinado homem, pode acontecer, por exemplo, o caso de que ela não consegue engravidar de jeito nenhum daquele cara e de repente ela se separa, por exemplo, e acaba se casando com outro cara e daquele outro cara ela consegue engravidar, ter 3 filhos. Como isso é explicado? Se, pensando na questão dos exames, né? Todos foram examinados, todos estavam normais, não havia nenhum problema e ela não conseguia engravidar. Então, esse estudo também mostra que existe um direcionamento do óvulo para determinados espermatozoides, de determinados parceiros. Então, essas descobertas também acabam implicando nos tratamentos de fertilidade, visto que os óvulos de uma mulher podem ter atraência, vamos dizer assim, ou afinidade pelo espermatozoide de determinado homem e de outro não. Então, segundo um dos autores desse estudo, né, o Fitzpatrick, o espermatozoide tem a única função de fertilizar o óvulo. O óvulo, por sua vez, quando a gente estuda lá, né, no sistema reprodutor, o óvulo é praticamente a maior célula humana. Podemos enxergar óvulo a olho nu. E os espermatozoides são do grupo das menores células humanas. Então, o óvulo é uma célula extremamente exigente, vamos dizer assim. Na própria ovulogênese, quando a gente tem a formação desse óvulo, ele não segue o processo ali de meiose como a gente estuda com os espermatozoides na espermatogênese. O óvulo é uma célula ali que durante a meiose ele vai formando ali um por vez e não 4, né? Como a gente consegue observar aí nos outros gametas. Então, ele é uma célula grande, demanda muita energia e convém que ele que será fertilizado, né, a célula fertilizada, óvulo, escolha qual seria o melhor espermatozoide para que esse momento seja feito. É claro que nós temos várias pesquisas em andamento ainda com relação a esse assunto, essa questão aí de fertilidade, de sexo biológico, ainda é muito incógnita, né? Para nós, seres humanos, ainda temos muitas coisas a descobrir. Mas eu acredito então que com esse vídeo você não deva se alegrar por ser o espermatozoide que venceu a corrida, mas sim porque, além de vencer, você foi escolhido pelo óvulo para isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe com alguém que não sabia dessa informação, porque você agora já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no seu Enem, no seu vestibular, gabaritar prova de ciências da natureza, não só. Biologia é para a sua vida.